Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje nós iremos contar uma história bíblica e hoje o personagem será Sansão. Sansão, vamos começar pelo significado do seu nome. O seu nome significa pequeno sol, o sol que Deus preparou para brilhar e proteger o povo de Israel dos seus inimigos filisteus. Então vamos começar com o nascimento de Sansão. Um certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, não beba bebida fermentada e não coma nada impuro. Ele não passará navalha na cabeça. O seu filho vai ser um menino nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento, e ele libertará o povo de Israel dos filisteus." Então a mãe de Sansão levantou-se e foi falar com seu marido Manoá para dizer que o anjo apareceu para ela e disse que ela iria ficar grávida. Lembrando que a mãe de Sansão era estéril, aqui aconteceu um milagre. Deus abriu a madre desta mulher para trazer a vitória, para trazer o pequeno sol à vida, Sansão. Então Manoá ofereceu sacrifício ao anjo, lhe perguntou o nome dele, e ele disse: "Visto que é maravilhoso." Ele levantou este altar, e o cheiro daquele sacrifício chegou nas narinas, e o anjo desapareceu. Então aquela mulher engravidou, como o anjo disse, e o pequeno sol veio à vida, e ele era cheio do Espírito Santo, e Deus começou a usá-lo tremendamente. Mas, como ninguém é perfeito, Sansão era um homem, e ele gostava muito, era das filisteias, das mulheres mundanas. Ele viu uma mulher de longe, e ele se agradou dela, e foi ao seu pai e à sua mãe e disse: "Pai, mãe, eu quero me casar com aquela mulher." E o seu pai e a sua mãe disse: "Meu filho, por acaso aqui no meio do nosso povo, no meio de nós, não há mulher que te agrade?" E ele disse: "Não, mamãe, não, papai, aquela que me agrada, eu quero ela." E então Sansão casou-se com uma das filisteias. Mas aqui tinha um segredo. Os pais de Sansão não sabiam que aquela vontade, que aquele amor vinha do Senhor, para que o Sansão encontrasse ocasião contra os inimigos de Israel, colocando um amor no coração dele por aquela mulher filisteia. Como o Senhor já havia ordenado que Sansão não poderia tocar em coisa morta, não poderia beber bebida forte, Sansão fez um pouco ao contrário do que Deus mandou ele fazer. Quando ele foi a Tímina, atrás da filisteia, casar com ela, ele viu um filho de leão e veio até Sansão, e Sansão o matou e rasgou de cima a baixo, e aquele leão ficou morto ali. Mas Sansão, passando os dias, voltou novamente para casar-se com aquela mulher, e ele encontrou o cadáver do leão. Era um mandamento que ele não poderia ter quebrado, tocar em coisa morta, porque ele era nazireu de Deus, ele não poderia tocar em coisas mortas. E ele tirou o mel dali de dentro da cascaça do leão e deu para seus pais, mas não lhe falou nada. Então Sansão casou com aquela mulher,
E ele lhe propôs uma enigma àquele povo, dizendo o seguinte: proponho um enigma a vocês, disse ele. Do que comi, saiu comida, do que forte, saiu doçura. E durante 3 dias, aquele povo, os filisteus, não conseguiram responder a enigma de Sansão. Então, aquele povo filisteu ameaçou a esposa filisteia de Sansão, dizendo: instiga ele para nos falar qual é o segredo. E ela disse: não posso fazer isso. E todo dia eles diziam: se você não contar para nós o segredo que Sansão da enigma falou, nós vamos matar toda a sua família. E ela chorou 7 dias para que Sansão contasse. E Sansão contou para ela, porque ela chorava bastante. Então Sansão pagou os filisteus com panos coloridos. Descendo ali em Escalon, matou 30 homens e pegou as suas roupas e as deu aos filisteus. Sansão ficou enfurecido por causa que a enigma foi descoberta através da mulher dele. Então Sansão, ele ficou furioso. Sansão, para se vingar, pegou raposas, tocou fogo no rabo delas e jogaram no meio do... Sansão, ele capturou 300 raposas, acendeu fogo nelas, nas plantações dos filisteus. Assim ele queimou todo o cereal e as vinhas dos filisteus. E os filisteus perguntaram: quem fez isso? Alguém disse: Sansão queimou a nossa vinha, queimando o nosso cereal. E os filisteus ficaram furiosos com esta notícia. Então Sansão, após voltar desta cena, o pai da mulher de Sansão já tinha dado ela a outro homem. Sansão saiu dali furioso. E depois os filisteus queimaram toda a casa daquela mulher por vingança de Sansão. Mas Sansão continuou com a sua jornada. Então ele foi para Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram ao povo: Sansão está aqui. E cercaram o local à espera dele, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira. Ao amanhecer, nós o mataremos. Sansão era forte. Ele pegou o portão e levou para o topo de uma colina. O portão que estava em Hebrom. E depois Sansão foi para o vale de Soreg, e ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E daí o Sansão começou a declinar. Os líderes dos filisteus falaram para ela, dizendo: veja se você consegue mostrar-lhe o segredo da sua força. Como poderemos dominá-lo? E assim o amarraremos e subjuguemos a sua vida para que ele morra. Então nós te pagaremos, Dalila, se você descobrir o segredo de Sansão. Então Sansão ficou ali e Dalila disse: conta-me, Sansão, o segredo, conta-me. E ele dizia: olha, se você me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, eu ficarei tão fraco que qualquer homem. E assim o fez, mas nada adiantou. E depois ela disse para ele: você me enganou, Sansão. E ele disse: não, meu amor, eu não enganei você. Eu somente não te falei o meu segredo. Então ele disse: olha, é o seguinte, se você pegar cordas novas e me amarrar, cordas que nunca foram usadas, assim eu ficarei fraco.
Novamente, Sansão não falou a verdade para ela, e ela chorou e ficou triste. Dalila amarrou novamente Sansão às escondidas dos filisteus, e aí Sansão se desatou daquelas cordas. De repente, Dalila começou a chorar novamente, e ela disse: "Você me enganou de novo, você não me ama?" E ele disse: "Amo sim, mas eu não posso falar." Até que esta mulher chorou 7 dias para ele contar o segredo para ela. Então ele simplesmente entregou seu coração para ela, dizendo: Dalila, meu amor, eu sou nazireu de Deus, eu sou escolhido desde o ventre da minha mãe, eu não posso beber bebida forte, ninguém pode tocar no meu cabelo, se eu cortar eu ficarei sem forças." Então ela sentiu que Sansão entregou toda a verdade para ela. E então ela disse para os filisteus: "Olha, se cortar o cabelo dele, ele fica fraco." Então os filisteus sentiram que Sansão contou toda a verdade. Então Dalila fez Sansão dormir em suas pernas. Então ela chamou dizendo: "Sansão, os filisteus estão te atacando." E ele acordou do sono, e saíram, e antes que o livrassem, mas ele não sabia que o Senhor já tinha deixado ele. E os filisteus o prenderam, e furaram seus olhos, e levaram para Gaza, e prenderam algemas de bronze, e puseram a girar em um moinho da prisão. Mas logo depois, o cabelo de Sansão crescia de novo, porque o Senhor era com ele. Então os filisteus se reuniram para uma festa de sacrifício ao deus deles, o tal do Dagom, festejar, comemorando, e diziam: "Nosso Deus entregou nosso inimigo", zombando de Sansão. Quando o povo viu, e louvaram ao deus deles, dizendo que Sansão era seu inimigo. E o coração deles gritava, dizendo: "Sansão, vem se divertir." Mandaram trazer Sansão para que eles pudessem sorrir, para que eles pudessem zombar da cara de Sansão. Então trouxeram Sansão, e Sansão disse para um jovem que o estava guiando: "Me coloque entre as colunas para que eu possa me apoiar nelas." E esta foi uma forma que Deus colocou no coração de Sansão para matar o povo inimigo de Israel, os filisteus. Estavam ali presentes. Do alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que se divertia. Então Sansão orou ao Senhor e disse: "Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze-me com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos." Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre os quais o templo firmava, e apoiavam-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a esquerda na outra, e disse: "Que morra com os filisteus." Em seguida as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo e que ali estavam. Assim foi a morte de Sansão, que matou mais homens na sua morte do que na sua vida. Então foram seus irmãos e toda a sua família, sepultaram e trouxeram ele para Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Então Sansão liderou Israel 20 anos, e este herói foi e veio e libertou o povo de Israel dos seus inimigos filisteus. Que triste história, mas que no final Deus deu vitória ao povo. Foi triste a morte de Sansão, mas isso era propósito de Deus. Então, queridos, esta é mais uma história bíblica, e esta é a história de Sansão.